Olá, hoje iremos abordar triângulos. Mas o que são triângulos? Os triângulos são polígonos que possuem três lados, três vértices e três ângulos. Nós vimos anteriormente, lá no estudo de ângulos, que os ângulos eles são formados por semirretas. Já os triângulos eles são formados por segmentos de reta, ou seja, são pedaços de uma reta que são retirados e são utilizados para formar o triângulo ou os polígonos de modo geral. Então, os triângulos, como o próprio nome diz, é uma figura que ela possui exatamente três lados. Mas o que vem ser, na verdade, esse triângulo? Qual é a definição que nós temos? Como é que eu faço para ter um triângulo? Quando eu tenho três pontos, por exemplo, eu tenho aqui três pontos não alinhados, ou seja, três pontos que estão em pontos diferentes. Quando eu tenho esses três pontos não alinhados, certo? E eu ligo esses três pontos, eu tenho três pontos e ligo esses três pontos, eu vou ter o quê? Uma figura geométrica chamada de triângulo. Quando eu ligo esses três pontos, eu tenho uma figura geométrica. Essa figura geométrica que eu tenho, ela é o que nós chamamos de triângulo. Figura essa que ela é formada por três segmentos de reta. Vamos ver mais detalhadamente com uma imagem que vai ficar melhor para fazer a visualização e a identificação. Olha só, eu tenho aqui um triângulo. Esse triângulo aqui, eles são três pontos, ó, foram três pontos distintos que foram marcados e foram ligados. Quando esses pontos foram ligados, quando eles se encontraram, eles deram origem a um triângulo, deram origem a uma figura geométrica que nós chamamos de triângulo. Quando esses pontos eles se encontram, que são justamente onde nós temos aqui esses pontinhos vermelhos, nós temos o que nós chamamos de elementos de um triângulo. Quais são esses elementos? Olha só, primeiramente, antes de nós falarmos desses elementos, nós vamos ver que eu tenho aqui, ó, os segmentos, ó, A até B, eu tenho um segmento de reta. Eu identifico esse segmento da seguinte forma: A, B é o segmento que vem daqui até aqui, traçado por essa linha azul. Depois, eu tenho o outro segmento, do B até o C, que eu não coloquei, deixa eu colocar bem aqui. O C, né? É o outro segmento que nós temos, do B até o C. E o último segmento, que é do A até o C, ou
CA. São os 3 segmentos de reta que formam o triângulo. Esses segmentos de reta, quando eles se unem e dão origem a uma figura geométrica, eles deixam de ter essa nomenclatura e passam a ser chamados de lado. Aí eu tenho aqui, ó, o lado A, o lado B e eu tenho aqui o lado C. Eu poderia ter colocado, conta aqui, ó, o lado A, vou colocar o lado A oposto ao ângulo. Vou colocar aqui C oposto a esse lado. E vou colocar B também oposto ao ângulo. Fica melhor assim. Então, olha só. Eu tenho, quem é o lado A? O lado A é justamente o segmento BC. Quem é o lado C? É o segmento AB. E quem é o lado B? O segmento AC. Todo triângulo, ó, esse aqui são os lados. Os lados são os mesmos segmentos de reta, que são justamente agora os elementos que nós vamos elencar. Esses elementos que nós já estamos falando sobre eles, nós temos quem? Ó, nós vimos primeiramente quais são os elementos de um ângulo. Nós temos os lados, que é justamente o lado AB, que são esses segmentos, ó. Nós temos, dentro de um triângulo, nós temos, vou colocar aqui de acordo com a cor, que é aqui, ó, de azul. Aqui nós temos os lados, nós temos o que mais aqui, ó. Aqui, onde está o pontinho dos pontos de vermelho, que é justamente onde se encontram esses segmentos. Nós só chamamos de vértice, são os vértices desse triângulo. Nós temos também aqui, que está de verde, aqui nós temos os ângulos internos. Os ângulos internos. Sendo que, se houver um prolongamento, por exemplo, se esse segmento AB, se ele continuar aqui, nós vamos ter aqui também, ó, quando eu pego esse aqui com esse, bem aqui, eu vou ter também um outro ângulo. Por exemplo, esse ângulo aqui eu tenho os ângulos internos, vou colocar aqui, ó, o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. São os ângulos internos. Não tá nem parecendo direito porque tá de azul. Vou colocar aqui, ó, o ângulo C, o ângulo A e o ângulo B. Os ângulos, eles são identificados por letras maiúsculas com acento circunflexo, que simboliza o ângulo. Então, aqui é o ângulo interno, lógico, porque está dentro, na parte, lógico, interna do triângulo. Quando eu prolonguei esse segmento de reta, eu tenho bem aqui, ó, um outro ângulo. Esse outro ângulo que eu tenho aqui é o que nós chamamos de ângulos, ou ângulo externo. Quando acontece esse prolongamento desses segmentos, ó, o mesmo é aqui, ó, prolongando aqui, eu vou ter aqui um outro ângulo. Se eu prolongar aqui, eu também vou ter outro ângulo externo. Então, todo triângulo, ele tem os lados, que são os segmentos que formam a figura. Ele tem os vértices, que são justamente os pontos onde se encontram esses segmentos. Temos os ângulos internos e nós temos também os ângulos externos. Quais são os lados que nós temos
desse triângulo. Nós temos o lado, ó, AB, ó, o ângulo AB, eu tenho o ângulo BC, o lado, aliás, e tenho o lado AC. São os lados do triângulo, são os segmentos de reta que formam os triângulos. Vou escrevê-los bem aqui para ficar mais fácil. Olha só, quem são os lados? Eu tenho o lado AB, eu tenho o BC, que são justamente tão embaixo, e o lado AC. Quais são os vértices? O vértice que nós temos aqui, ó, o vértice A, que é esse pontinho aqui em cima. Eu tenho o vértice, ó, o vértice B, e eu tenho o vértice C. Nós temos também, olha só, como aqui eu tenho o ângulo interno A, eu vou colocar como externo, eu vou colocar aqui um A minúsculo. Quem é aqui o meu? Aqui eu vou colocar um C minúsculo e aqui eu vou colocar um B minúsculo para identificar os ângulos. Então, olha só. Quem é o meu ângulo interno? Ó, vamos colocar bem aqui, ó. Quem é o meu ângulo interno? Quem são, na verdade, os meus ângulos internos? Eu tenho o ângulo A, eu tenho o ângulo B e eu tenho o ângulo C. Quem é que são os meus ângulos externos? Foram justamente os ângulos que eu coloquei com a letrinha minúscula. Então, eu tenho o ângulo A minúsculo, eu tenho os ângulos B minúsculo e tenho o ângulo C minúsculo, que são justamente os ângulos externos. Ok, vamos dar continuidade. Olha só, como nós vimos na figura anterior, os triângulos, eles têm elementos. Só revisando aqui quais são esses elementos. Olha só, nós temos, para formar o triângulo, nós precisamos dos lados. Então, quais são os lados que nós temos aqui, ó? Nós temos os lados A, B, que é justamente o segmento, o lado B, C, e aqui nós temos o lado AC, que são justamente os segmentos que formam a figura. Então, os triângulos, eles têm lados, eles têm o que mais? Tem os vértices. Quais são os vértices? São justamente bem onde se encontram os segmentos. Então, eu tenho o vértice A, o vértice B e o vértice C. Os triângulos, eles têm ainda o quê? Eles têm ângulos internos. Quais são os ângulos internos? Vamos lá. Os ângulos internos são, ó, o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Agora, vamos para os ângulos externos. Nós temos, quem são os ângulos externos? Ó, ângulos externos, ou seja, os ângulos fora. Nós temos que não, vamos ver aqui, ó. Nós temos aqui, ó, o ângulo alfa, nós temos aqui o beta e aqui eu vou colocar Y, que são os ângulos externos que nós temos aqui, certo? Então, os triângulos, eles têm estes elementos, são estes os elementos de um
triângulo. Elementos esses que todo e qualquer triângulo apresenta, ok? Nós podemos classificar os triângulos quanto a medida de seus lados e quanto a medida de seus ângulos. Classificação essa que nós podemos fazer o seguinte: eles são classificados quanto a medida, ou seja, quanto o tamanho de cada segmento, e quanto ao ângulo, a abertura de cada ângulo que é formado. Então, vamos primeiramente quanto a classificação, quanto a medida dos lados. Quanto à medida dos lados, eles podem ser classificados em equilátero, isósceles e escaleno. Mas o que vem ser cada um desses triângulos? Vamos primeiramente, equilátero possui todos os lados com medidas iguais. Olha só, aqui eu tenho um triângulo equilátero. O triângulo equilátero, ele tem, todos os lados, ele possui a mesma medida. Assim como ele tem todos os ângulos, também os ângulos internos também possuem a mesma medida. Vamos para o outro triângulo, o triângulo isósceles. O triângulo isósceles, ele é um triângulo que possui ele possui dois, vou colocar melhor assim, dois lados com a mesma medida. Todo triângulo isósceles, ele tem dois lados com a mesma medida e o outro lado, que no caso é a base, vem ser a base desse triângulo, tem a medida diferente. Ou seja, e ainda tem outra coisa, os triângulos isósceles, os dois ângulos da base têm a mesma medida e o ângulo oposto à base, ele vai ter um ângulo diferente. Então, ele tem dois lados iguais e dois ângulos iguais. Um lado diferente e um ângulo também diferente. Vamos para o outro triângulo. O outro triângulo que nós temos é o triângulo escaleno. O triângulo escaleno, ele é um triângulo que possui todos
os lados com medidas diferentes. Olha só, aqui eu tenho, ó, um triângulo escaleno. Ele tem todas as medidas são diferentes. Consequentemente, todos os ângulos também são diferentes. Então, como é que o ângulo se classifica quanto à medida dos lados? Então, quanto à medida dos lados, ele pode ser equilátero, isósceles e escaleno. Isósceles, todos os lados iguais. Equilátero, na verdade, todos os lados iguais. Isósceles, 2 lados iguais e um diferente. E o escaleno, todos os lados com medidas diferentes. Agora, nós vamos ver a classificação dos triângulos quanto à medida dos ângulos. Quanto à medida dos ângulos e internos, né? Então, quanto à medida dos ângulos internos, como é que se classificam os triângulos? Nós temos, primeiramente, o triângulo acutângulo, que vem ser um triângulo acutângulo. Tem relação lá com o ângulo, né, que nós vimos. O triângulo acutângulo, ele possui três ângulos internos agudos. Lembram lá do ângulo agudo? Lá quando foi estudado os ângulos agudos são ângulos que medem menos de 90 graus. Então, os ângulos acutângulos, eles possuem 3 ângulos menores que 90 graus, ou seja, são ângulos que medem menos de 90 graus. Nós temos, olha só, o triângulo acutângulo, ó, todos os ângulos são ângulos que medem menos de 90 graus, ou seja, são ângulos agudos, menores que 90. Nós temos também o triângulo obtusângulo, como o nome também tem a relação, né? Obtusângulo. O que é o triângulo obtusângulo? Esse triângulo obtusângulo é o ângulo que é o triângulo que possui um ângulo interno obtuso. Ou seja, o triângulo obtusângulo, ele vai ter que ter pelo menos um. Tem que ter um. Um dos ângulos, ele é obtuso. Os demais são ângulos agudos, ou seja, menores que 90 graus. Então, nós vamos ter no obtusângulo um ângulo maior que 90, que é o obtuso, né? Por isso é obtusângulo, e os outros 2 ângulos são ângulos menores que 90 graus, são ângulos agudos. E, finalmente, nós temos o último triângulo, que é o triângulo retângulo. O triângulo retângulo é o triângulo
que nós vamos também trabalhar bastante lá na frente. É um dos triângulos que nós mais utilizamos na hora para estudar, né? Também porque ele é trabalhado lá no Teorema de Pitágoras, então ele é trabalhado bastante. Então, o que é o triângulo retângulo? É o triângulo que possui um ângulo reto, ou seja, ele vai possuir um ângulo de 90 graus. Todo triângulo retângulo possui um ângulo de 90 graus e os outros dois ângulos também são ângulos agudos, são ângulos menores que 90 graus. Então, vamos só revisar rapidamente, ó. Como é que se classifica os ângulos quanto à medida dos ângulos? Quanto à medida dos ângulos internos, o triângulo pode ser acutângulo, obtusângulo e retângulo. Acutângulo, 3 ângulos internos agudos, ou seja, 3 ângulos com menos de 90 graus. Obtusângulo vem de obtuso, ou seja, tem que ter pelo menos um ângulo de 90 graus, ou acima de 90 graus, um ângulo obtuso. E o triângulo retângulo é o ângulo que tem um ângulo de 90 graus e os outros ângulos são ângulos menores que 90, são ângulos agudos.